Sim. Beleza. Seguinte, gente. Eu só peço aí que depois desligue o microfone quem tiver aí, tá bom? Seguinte, gente. Eu vou fazer... Pois não. Só uma observação aqui. O pessoal no grupo está pedindo para gravar a videoaula. Ah, então, eu tô gravando, eu vou disponibilizar. Ok, então. Obrigado. Ok, gente? Não, por nada, pode ficar tranquilo. Gente, é o seguinte. Eu vou começar da parte bem básica mesmo, para que vocês entendam o que eu vou falar. Historicamente, a física, ela era tratada de 3 formas diferentes. 3 áreas ou 3 segmentos completamente diferentes. Nós tínhamos a mecânica, isso aí vocês podem anotar. Mecânica, eletricidade, e por fim nós tínhamos o magnetismo. Certo, pessoal? Tudo bem para vocês? Pode continuar? O magnetismo. Perdoem a minha letra porque eu estou usando o mouse, tá? Pode continuar, pessoal? Tá tudo ok para vocês? Vai lá. Beleza. Nós tínhamos essas 2 áreas e todas elas eram estudadas separadamente. Mas, no ano de 1824, isso aqui não precisa anotar, James Clerk Maxwell desenvolveu 4 equações que uniu a eletricidade com o magnetismo e virou o que nós conhecemos hoje como eletromagnetismo. Certo, gente? Beleza. Fazendo um apanhado geral. Muito bem. Eu sei que, por exemplo, no eletromagnetismo, a formação de campos elétricos, que nós chamamos de letra E, e campos magnéticos, são oriundos através do quê? Da corrente. Beleza? O que é o conceito de corrente? Corrente é um fluxo de cargas e é calculado da seguinte forma: variação de cargas dividido pela variação do tempo. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Pode continuar? Beleza, sim. Beleza. Vocês estão entendendo, né? Começando. Está começando a entender? Vocês podem me parar a hora que vocês acharem por bem, tá bom? Então, anotem aí. Legenda. E, aí um tracinho, campo elétrico. Estou só pegando aqui a parte histórica, tá? E aqui também, tracinho, campo magnético. A hora que vocês terminarem, vocês podem me falar. Pronto. Beleza. Anotem aí. Corrente elétrica, 2 pontos. Na hora que estiverem prontos, eu vou ditar. Corrente elétrica, 2 pontos. Beleza. Beleza, 2 pontos. Fluxo ordenado de cargas. Ponto. Por que eu estou tratando dessa parte inicial? Fluxo ordenado de cargas. Vocês vão entender o porquê.
E aí, embaixo, na linha de baixo, vocês coloquem aí. I, que é corrente, é igual a variação de cargas pela variação do tempo. Pode continuar, pessoal? Sim. Beleza. Por que que a quantidade de cargas é importante? Porque eu vou ter o seguinte. Eu não sei se vocês se lembram da experiência de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Franklin. O que que ele fez? Ele pegou uma pipa. Imagine que isso aqui é uma pipa. Tá no céu. Tá aqui. E aqui, na ponta da linha, ele deixou uma chave. E o que aconteceu? Veio um raio. Não, a gente não sabe como fez, mas ele conseguiu eletrizar essa chave. Certo? O que que essa experiência nos mostrou? O poder das pontas. Ficou comprovado que a densidade superficial de cargas é igual à quantidade de cargas dividido pela área dessa estrutura, certo? E aí eu pergunto a vocês, pessoal, quanto menor a área, maior ou menor a densidade superficial de cargas? Maior. Se ela é maior, a quantidade de cargas também vai ser o quê, pessoal? Maior, correto? Beleza. Agora vem a parte prática. Por que que isso aqui é importante na prática? Você, como um futuro técnico, né, por exemplo, vai ser convidado a instalar, por exemplo, uma, digamos assim, uma antena num prédio, por exemplo. E aí, você sabe, por exemplo, suponha que isso aqui é uma antena, certo? Eu vou fazer aqui algo diferente, tirar aqui a espessura, a forma, deixando apenas no branco. E aqui você está instalando uma antena, certo? E aqui tem a ponta da antena, certo? Aqui está a ponta da antena, uma antena a cabo, por exemplo. E aí, o que que acontece? Aqui vai surgir campo elétrico, certo? Se essa parte aqui está toda sendo eletrizada, por exemplo, com cargas positivas, eu pergunto a vocês, essa parte aqui também vai ser carregada com cargas positivas, correto? Sim. E aonde que vai ter mais? Na ponta ou na base? Na ponta, né? Na ponta. Quem foi que falou? Cristiano, Cris. Muito bem, Cris. Está na ponta. Por que que isso aqui é importante vocês saberem? Porque a partir desse acúmulo de cargas elétricas que eu tenho aqui, eu posso determinar também o fluxo de cargas que essa antena vai ter, que é calculado pela carga dividido pela permissividade elétrica do meio, beleza? Isso aqui, no ensino superior, nós chamamos de lei de Gauss. Anotem aí, lei de Gauss, 2 pontos. Na hora que estiverem prontos, eu vou ditar. Lei de Gauss, 2 pontos. Aí depois, quando terminar, vocês colocam essa equação aí abaixo, na linha de baixo. Essa e essa daqui, ó. Certo, gente? Ok. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar. Na hora que estiverem prontos, eu vou ditar. Aqui tá ok. Pode ditar, pessoal? Sim. Beleza. Lei de Gauss.
O fluxo elétrico, aí vocês colocam entre parênteses essa letra aqui grega φ e fecha parêntese. O fluxo elétrico corresponde Sim. a um acúmulo de cargas e o meio pode acumular. Ponto. O fluxo elétrico é diretamente proporcional à quantidade de cargas, vírgula, e a densidade superficial de cargas. Aí você coloca um parêntese e coloca essa letra aqui, sigma. E aí na linha de baixo vocês colocam essas duas equações. Repete só só a última frasezinha, professor. E a densidade, aqui ó, densidade superficial de carga. Densidade superficial de carga. Aí coloca a letra assim, sigma. Ponto. Aí coloca embaixo o φ, que é igual a carga sobre o epsilon zero, né, que é uma letra grega. Esse epsilon zero, ele é padronizado, né, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Certo, gente? Pode anotar isso aí também. Anotem essas duas equações, sigma, é carga sobre área, esse S é a área, o φ, né, que aqui é o fluxo, e aqui o valor de epsilon. Quando vocês estiverem prontos, eu prossigo. Ok. Pode continuar, gente? Estão vendo minha tela ainda? Sim. Beleza. Na hora que estiverem prontos, eu vou continuar a explicação. Ok. Beleza. Por que isso é importante, gente? Eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês e sejam bem sinceros comigo. O problema da segurança pública no Brasil, assim, é um problema que vocês acham grave ou não? Sim. Sim, né? Sim. E vira e mexe, a gente fica o quê? A gente fica sabendo pelos noticiários de bandidos que estavam na cadeia e que passam mensagem para a gente, a rodo, tentando dar golpe, fingindo sequestro e tudo mais, e a gente fala assim, meu Deus, como é que a gente pode fazer para a gente não ter mais esse tipo de problema? Como que a gente faz isso? A gente usa que a gente não controla o que entra, né? Nem mesmo os agentes controlam, por exemplo, celulares que entram dentro da cadeia. O que a gente pode fazer? Imagina que isso aqui é uma planta baixa de um presídio. Certo? É uma planta baixa. Aqui tem o portão de entrada. Aqui tem, sei lá, os dormitórios, as celas. Beleza?
E vira e mexe, celulares são o quê? Movidos por ondas eletromagnéticas. Correto, pessoal? Uhum. O que acontece? A fim de evitar esse tipo de problema, como a gente aqui tem ondas eletromagnéticas circulando esse local, transmitindo informações via vídeo, via rádio, por criptografia e outras coisas assim do tipo, qual que é a melhor solução? Você que é técnico, por exemplo, o engenheiro chega, ou o secretário de segurança pública chega e pergunta para você, qual que é a melhor saída que a gente pode fazer para isso? Você vai responder, bloqueadores de sinal. Você vai falar, ó, nós podemos colocar um bloqueador de sinal aqui. Podemos colocar um bloqueador de sinal aqui. Podemos colocar um outro bloqueador de sinal aqui. E outro aqui, nessa área. E aí eu pergunto a vocês, qual que tem que, se a gente depois colocar o bloqueador de sinal aqui, em que não há campo elétrico, o campo elétrico aqui dentro é nulo, qual que deve ser a carga total aqui de dentro? 0. Isso. E por quê? Se a carga elétrica aqui é 0, quanto que vai ser o fluxo aqui dentro, gente, de campo elétrico? 0. 0. Isso. E se o fluxo também é 0, qual que vai ser a densidade superficial de carga também, pessoal? 0. 0. Então não precisa, aqui ó, não precisa do tamanho da área. E a carga elétrica aqui dentro é 0, o fluxo vai ser 0, ou seja, não vai ter transmissão via vídeo, de sinal, de SMS, que é por criptografia, e consequentemente o que? Você vai levar a sociedade com o quê? Com uma solução muito mais barata e que todo celular e qualquer forma de comunicação que você colocar aqui não vai ter sinal nenhum para fora. Tá vendo como que isso aqui é importante? Você, como técnico, você pode colocar isso aqui, um bloqueador de sinal, não vai custar tanto para a sociedade, né? E nem para os cofres públicos, é uma solução inteligente. E o que acontece? Você está usando a física puramente nisso aqui, e também a engenharia. Professor, Pois esse não. bloqueador aí, ligado em energia, Oi, pode falar, o microfone falhou. esses bloqueadores estão ligados em energia? Sim, aí no caso o que acontece? Alguns deles são movidos, por exemplo, a energia solar. Ah, sim. Eles são mais caros? Sim, são mais caros. Mas como o nosso Brasil ele é muito abençoado nessa questão de intensidade luminosa, então eles são carregados por isso, né? Por essa parte aqui de energia fotovoltaica. Beleza? Então nós temos economia, e aí geralmente fica que aí eles colocam em cima das celas, né, os painéis, que aí vem a fiação, carrega eles, beleza? E aí o que você faz também? Você faz com que o campo elétrico aqui dentro seja 0 e é também o fluxo e a carga. Então o campo aqui é 0, o fluxo é 0 e a carga aqui também é 0 e a densidade superficial de cargas. E aqui a placa fotovoltaica. Beleza, Tá. pessoal? Beleza. Professor, eu já vi comentários que eles derrubam esse bloqueador. Como que é Sim. feito esse derrubar? O senhor sabe me dizer como que eles derrubam? O bloqueador? É, o bloqueador? Geralmente é malandragem mesmo, é vandalismo. Os caras sabem, né? Porque geralmente o que acontece? Eles colocam perto de uma lâmpada para iluminar o presídio, beleza? Certo. Ao invés de colocar uma proteção, tipo alguma coisa, um toldo, alguma proteção aqui, ou colocar ele para dentro, geralmente eu já vi situações que, por exemplo, bloqueador de sinal o cara coloca para fora do presídio, tem que ser para dentro. Aí Não, como que pega lá fora, né? porque aí, por exemplo, como o muro ele tem um espaço aqui, você pode colocar o bloqueador aqui, ó, por dentro do presídio. Agora eu já vi gente colocar o bloqueador por fora do presídio. Aí o que acontece? Aí tem muita gente malandra, vem, quebra, né? E o que acontece? Aí faz com que o sinal aqui não tenha esse bloqueio, que é a blindagem eletrostática. Que a gente viu aqui, ó, que a carga tem que ser 0 e o fluxo tem 0 e a densidade superficial de carga tem que ser 0. Geralmente é malandragem. Então quer dizer, eles não ligados em série, não. Não. Cada um é individual. Sim, totalmente.
Porque aí, no caso, se for em série, aí como é que faz? Aí queima um, queima outro, queima um, queima outro. Aí, quando é fé, o campo elétrico aqui, né, que deveria ser 0, ele passa a ser o quê? Diferente de 0. E aí, se ele é diferente de 0, o que que acontece? O fluxo é diferente de 0. E aí tem o quê? Comunicação aqui dentro. Entendi. Outra coisa, gente, vocês já viram aquelas máquinas, por exemplo, de fazer exame eletromagnéticas? Sim. Então, justamente isso. O que que acontece? Você pode perceber, por exemplo, eu trabalhei em hospital alguns anos da minha vida. Quando a gente mexe com essas máquinas, né? Quando essas máquinas são ligadas, o que que acontece? O nosso sinal ele é bloqueado. Por quê? Gera-se um campo magnético nessa máquina, que ele é calculado da seguinte forma: 2π. Não, peraí, volta aqui. Tá errado. Ele é calculado dessa forma aqui. A corrente que chega, vezes a permissividade magnética do meio, dividido pela área que a gente considera como se fosse um cilindro, né? Por exemplo, você entra lá, tá aqui, por exemplo, né? E aí aqui tipo fosse um forno mesmo, né? Você entra aqui dentro, aí tem uma pessoa aqui dentro, certo? Tem um homem aqui dentro, deitado, fazendo. Aqui tá a porta de entrada, você entra, né? E aí fica, aí vem o campo eletromagnético circulando ela, beleza? Então o que que acontece? É pegar a área do cilindro, pela corrente de contorno que você está alimentando essa máquina, e o que acontece? Acontece que, quando essa máquina é ligada, o que que acontece? O campo elétrico fica o quê? Tende o quê? A 0, certo? Então, todo aparelho que estiver perto dela aqui, ele não tem sinal. Certo? Aí, Cris, é você que está trabalhando com esse tipo de máquina? Isso. Beleza. Há quanto tempo você trabalha com esse tipo de máquina? 7. 7, né? Aí, é o que acontece que a gente chama de blindagem. Blindagem eletrostática. Correto. Uma pergunta, professor. Por que Pode que eles falar. pedem para a gente poder entrar sem celular? Porque danifica o equipamento, alguma coisa assim também? É porque é o seguinte. Eletrostático. Deixa eu escrever aqui direito. Só um instantinho que eu vou escrever aqui direito para vocês anotarem, tá? E aí eu vou ditar para vocês o efeito blindagem eletrostática. Antes da explicação aqui. Depois da explicação. Mouse ruim. Eletrostática. Gente, vocês podiam falar pro Senai aí, já que vocês são o futuro aí da indústria, falar assim, uma mesa digital para todo mundo aí e um aumento de salário. Né? Eletrostática. Beleza. Dinheiro tem, né? Na casa dos milhões aí, centenas de milhões, viu? Vocês podem ficar tranquilos. O povo aqui da diretoria aqui não morre de fome, não. Morre não, né? Só os professores e os alunos. Principalmente os professores. Lembra do professor Raimundo? E o salário, ó. Beleza, o que tem aqui é a blindagem eletrostática. Por que que eles falam para a gente não entrar com o celular lá dentro? O seu celular, ele emite ondas eletromagnéticas, certo? Então, o que que acontece? Quando você entra com o seu celular lá dentro, você vai produzir um campo elétrico interno. E ele é calculado da seguinte forma: a densidade superficial de cargas dividido por 2 é ε0. E o que que acontece? Quando você for pegar o exame, né, que você está fazendo com essa máquina, vai dar interferência. Aí você não vai ver o que que acontece dentro. Aí o médico não vai ter, por exemplo, aquele diagnóstico mais preciso. Porque você, quando você entra com um celular ou com algum equipamento que conduz corrente e gera campo eletromagnético ou campo elétrico, você causa uma imprecisão no exame. É por isso que eles pedem para que você não entre com o celular ou qualquer tipo de coisa que possa conduzir campo elétrico. Beleza? Posso digitar aqui, pessoal, sobre blindagem eletrostática? Mas eu consegui sanar sua dúvida?
Sim, sim. Beleza. É porque surge um campo interno calculado de sigma sobre 2ε0. Tá bom? Beleza. Beleza. Quando vocês estiverem prontos, eu vou falar sobre o efeito blindagem eletrostática. Por mim, diga. Pode falar, pessoal? Boa. Beleza. O efeito blindagem eletrostática surgiu com a experiência de Faraday. Escreve assim, ó. F Faraday. Aí vocês podem ver que em capacitor a gente tem o quê? O Faraday. É em homenagem a esse cientista. Michael Faraday. A gente coloca assim, M. Faraday. Surgiu com Faraday, vírgula, a experiência da gaiola. Aí vocês parem só um pouquinho e prestem atenção no que eu vou dizer agora, tá? Para depois vocês continuarem a escrever o que eu for ditar. O que aconteceu? Michael Faraday, ele montou uma gaiola, metal. Finge que isso aqui é uma gaiola. Imaginação agora, gente. Todo mundo lido, né? Vamos lá, Chico Xavier. Aqui tem uma gaiola. E o Faraday entrou aqui dentro. Ele estava andando aqui dentro, passeando aqui dentro da gaiola. Só que o que aconteceu? Ele energizou essa gaiola. Com cargas positivas, cargas negativas e fez o quê? Ele energizou essa gaiola. O que ele comprovou? Que o campo elétrico interno, nesse caso, ele é epsilon sobre sigma sobre epsilon. Como vocês viram lá. O que aconteceu? Quando essa gaiola estava sendo energizada, Michael Faraday, ele estava o quê? Descarregado. Ele não tinha nenhuma carga em volta dele. Quando essa gaiola foi energizada, ele percebeu o seguinte, que todo elemento que tem campo elétrico nulo no seu interior, a variação de potencial interno vai ser igual a quanto? 0. Beleza? Vocês entenderam o que eu falei aqui, pessoal? Sim. Beleza. Aí, onde que eu parei aí, para mim continuar ditando? Gaiola. 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 Certo. Então, anotem aí. A blindagem eletrostática garante o princípio da condutibilidade dos materiais, e também, vírgula, né, e também da proteção eletrostática que o corpo interno terá. Aonde que a gente vê isso na prática? Quando a gente está andando de carro,
numa rodovia e vê uma tempestade muito forte, né, com raios, relâmpagos, trovões e tudo mais que você já sabe, o que é importante fazer? Quando você está a pé e está vendo uma grande tempestade se aproximando, o que vocês fazem? Vocês entram para dentro do quê? Do carro. Tem gente que faz o quê? Que vai para a árvore. Árvore, gente, é condutor. Errado, né? Ela é totalmente. Árvore é condutor eletrostático. Por quê? Eu tenho aqui as nuvens, por exemplo, carregadas negativamente. Elas vão conduzir o quê? Eletricidade, porque a árvore está produzindo o quê? Positivamente aqui em Terra. cima. Isso, e age como o quê? Fio terra aqui embaixo. Se eu tenho negativo com positivo, vai ter o quê? Atração de cargas, certo? E geralmente quando tem atração de cargas, tem o quê? DDP, ou seja, potencial, certo? Diferença de potencial. Então, por isso, se tiver uma pessoa aqui, ela vai sofrer o mesmo impacto que dessa descarga elétrica que vem aqui em cima, certo? Isso é muito importante para quem for mexer com parte de proteção eletrostática, né? Proteção contra descargas elétricas. Então, o que é necessário? Se você está num lugar desse aqui, não fique debaixo de uma árvore. Entre num lugar onde que você vai estar protegido eletrostaticamente, que poderia ser o quê? O seu carro. Finge que isso aqui é um carro, gente. Pelo amor de Deus. Entra aqui no carro, por quê? Porque como você está protegido aqui dentro, é tipo um furgão. Como a carga, como você está protegido aqui dentro, qual que é o seu campo elétrico aqui interno? Zero. Zero. Porque as cargas elas vão se dissipar onde? Nos pneus do carro. E aí o que o pneu do carro faz? Ele faz com que o quê? Essas cargas venham o quê? Para o solo. Beleza? Beleza, gente? Então, se você tiver um inimigo na sua vida e falar assim para ele, olha, e ele não souber disso, mas você não for com a cara dele, ou talvez porque ele torce para um outro time, ou porque ele está de olho em alguma coisa sua, tipo a sua mulher, você fala assim para ele, olha, no mês de novembro, quando estiver chovendo bastante, fique debaixo de uma árvore, aprecie a tempestade, tá? Que você vai ver que lindo que é. Beleza? Aí a pessoa vai virar churrasco, aí o que acontece? Você não vai ser culpado por isso, porque, digamos assim, foi o crime perfeito porque você jogou a culpa na natureza, beleza? Professor, não ensina o certo, não. Gente, eu tô ensinando vocês a só a física, uai. Tem Vocês que muito vão... pé de pano aí. Hã? Tem muito pé de pano rodeando aí. Uai, é a mesma coisa como eu tinha um amigo tão, digamos assim, entre aspas, inteligente, que uma vez eu falei para ele assim, olha, quando você entrar na garagem, coloque o cano do escapamento dentro do carro e só saia, né, se o carro parar a combustão. Você acredita que ele fez isso e quase morreu? Meu Deus. Mas a pessoa é tapada demais. O que acontece no nosso organismo, gente? A gente tem célula, certo? Matar as células tudinho. Ué, o que acontece? Eu tenho a célula aqui, isso é mais na parte de biologia, aí vem o gás aqui e gruda na célula, certo? Vai grudando, vai grudando, vai grudando, até o momento que a sua respiração fica tão comprometida de CO2, o gás carbônico, que ele vai tampando as vias, o sujeito morre. Não para de respirar. Ah, mas também a pessoa é tapada demais, fazer o que eu... Ah, deixa pra lá. Não, mas Foi muito também... bonzinho, né? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Você sabe aquele tipo de pessoa que é sem educação e, tipo, coça lá embaixo e aperta sua mão? Sei. E não lava? E se Sei. acha o bambambam da história? Bambambam, querem ser mais inteligentes que todo mundo. Mais inteligente, mais gostoso de todo mundo. Então, o que acontece? Você ensina esse tipo de truque para ver se a pessoa desconfia. Só que a pessoa só tem uma cabeça tão oca que vai e faz a mesma coisa e roda. Aí você pergunta, nossa, você foi mal. Não, não fui mal. Eu fui apenas, digamos assim, eu fui apenas guiando a pessoa para o caminho certo da ciência, né? Virou E sem te cantor acusar, sertanejo. né? Não, e hoje tá melhor que eu, porque virou cantor de música sertaneja e é rico, eu sou pobre. Porra, nem. Só que nem o parceiro dele aguentou ele, que ele virou cantor solo.
Meu Deus. É, pra você ter noção. Mas vamos lá, pessoal. Vocês estão entendendo aí? Sim. Beleza. Sim. O que que acontece? Nós temos alguns materiais condutores, beleza? Eles são divididos em três formas diferentes. Nós temos os diamagnéticos, os paramagnéticos e os ferromagnéticos. O que que acontece? Eu sei que cargas elétricas estão em constante movimento. Por exemplo, eu tenho aqui um fio, eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui um ponto B, certo? E eu tenho aqui uma corrente, que é um fluxo ordenado de cargas. Então, eu tenho cargas aqui, ó, menos, mais, andando por aqui. Aí, anotem isso aí que eu vou falar para vocês. Quando estiverem prontos, eu vou ditar. Sim. Pode ir. Beleza. Fluxo ordenado de cargas. Fluxo ordenado de cargas gera campo elétrico, vírgula, campo, não, e campo magnético, perdão, e campo magnético, perdão, ponto. E campo magnético, ponto. Pode continuar? A lei que descreve a formação de campos magnéticos em estruturas é a lei de Ampère. Ponto. Aí vocês coloquem embaixo lei de Ampère, dois pontos. Lei de Ampère. Campo magnético só pode ser gerado quando há uma corrente de circulação no material e ocorre uma magnetização do material que é proporcional ao seu comprimento. Beleza, gente? Então, o que acontece na prática? Se eu tenho uma corrente circulando em qualquer área, eu vou ter um ordenamento de elétrons. Se essa corrente circula, eu vou ter também um aumento de quê? Campo magnético. Aonde que a gente percebe isso? Em indutores. Em circuitos, em máquinas elétricas, quando eu tenho uma corrente passando aqui, um fluxo de corrente, eu vou ter o quê? Um campo magnético aqui. É por isso que indutores são muito importantes em circuitos. Por quê? Porque eles armazenam campo magnético, certo? Por que isso aqui é importante, por exemplo, em máquinas elétricas, por exemplo, motor elétrico? Você tem, por exemplo, um motor elétrico, você tem a armadura do motor, né? E você está querendo ligar um motor, por exemplo, para puxar, para ligar uma bomba, para puxar uma sucção de água, por exemplo, né? Então, o que acontece? Lá dentro eu tenho campo elétrico e tenho campo magnético nesse motor. O que acontece? Torque, o torque desse motor vai ser igual
a distância que eu tenho dessa desse local em relação ao campo elétrico. Certo, pessoal? Certo. O torque provoca um aumento e também uma diminuição do campo elétrico. Por quê? Se eu tenho um mancal do motor ou qualquer coisa assim do tipo um rotor lá dentro, como nesse caso aqui, vai haver o quê? Um fluxo de corrente. Se eu diminuo ou aumento o fluxo de corrente, vai aumentar e vai diminuir o quê? O campo magnético. Correto, pessoal? Se eu aumento o campo magnético, o que acontece? Eu vou variar também a força desse motor. Certo? Que é igual ao quê? Força elétrica. Não, força magnética aqui, perdão. Força magnética. É igual o somatório das cargas, a velocidade e o campo magnético. Beleza? Se eu tenho variação de força, eu também vou ter o quê? Não, variação de campo elétrico. Aqui a fórmula está errada. Se eu tenho variação na força pelo campo magnético, eu também vou ter o quê? Variação no campo elétrico. Beleza? Por que isso é importante, pessoal? Quando vocês forem fazer algum tipo de instalação elétrica, vocês têm que saber esse tipo de lei. Por quê? Porque esse tipo de lei, ele pode o quê? Interferir eletromagneticamente, se, por exemplo, o fio não for bem aterrado, ou se você for trabalhar numa indústria e você for mexer na parte de manutenção do motor, se você deixar com que o campo magnético tenha um fluxo muito grande, vai o quê? Vai aumentar o campo magnético e, consequentemente, vai o quê? Aumentar a velocidade o quê? Desse motor. E o que pode acontecer? Você pode estragar esse motor, beleza? E é por isso que nós temos aqui a classificação de que materiais diamagnéticos e materiais para e ferromagnéticos. Os materiais diamagnéticos, como por exemplo aqui nós temos o bismuto, o cobre, a prata e o chumbo, os elétrons se alinham a ele muito fracamente, ou seja, são materiais em que a força de atração entre eles é muito pequena, tá? Então, por isso que o bismuto, o cobre, a prata e o chumbo são mais utilizados. E o chumbo, ele é mais utilizado para quê? Para blindagem, por exemplo, de elementos radioativos, como, por exemplo, foi o Césio-137. Certo? Vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Beleza. Materiais paramagnéticos já são materiais o quê? Que os elétrons se alinham muito fracamente. Tem uma leve força de atração, certo? Eu até coloco assim, uma pequena força de atração. Os mais utilizados nós temos o quê? O alumínio, o magnésio e o sulfato de cobre. Eles são muito utilizados, por exemplo, para quando for fazer, por exemplo, tratamento de alguns elementos, por exemplo, aí de mercúrio. Como o mercúrio ele é muito pesado, geralmente eles usam ou magnésio, né, para pegar algumas partículas, ou então o sulfato de cobre, tá? Quando o rio é muito contaminado. E ferromagnéticos são materiais que, quando você utiliza, eles têm um alinhamento muito forte, certo? É por isso que, por exemplo, em rotores de motores elétricos, a gente usa mais o que? Alguns elementos com níquel e cobalto. Por quê? Eu quero ter um alinhamento mais próximo dos elétrons para quê? Para ter uma força elétrica mais consistente, mais forte. Se esse motor for de grande porte, ele vai ter uma maior velocidade e, consequentemente, vai ter o quê? Maior o quê? Campo magnético. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui, tá? E depois eu peço a vocês o seguinte, para a gente falar sobre essa parte aqui, tá? Eletromagnetismo, que eu quero falar sobre vocês, sobre geradores elétricos, tá bom? Aí vocês anotem aí,
geradores elétricos. Próxima aula, geradores elétricos. Eu acho que a próxima aula, deixa eu ver aqui, vai dar no dia 4. Geradores elétricos. Se for eu, é claro. Eu acho que vai ser eu, que aí eu vou falar de geradores. Aqui eu vou falar de geradores. Vou falar sobre transformadores. Vou fazer esse exercício aqui sobre fibra óptica. E aí a gente já entra na parte de instalações, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a NBR 5410 que vocês vão utilizar mais para frente, tá bom? Tranquilo. Beleza. Gente, eu posso fechar aqui? Sim. Outra coisa antes de irmos. Vocês ficaram satisfeitos com a aula de hoje? Sim. Porque qualquer coisa que vocês forem perguntar, podem me falar, tá? Aí não sei se vai ser eu na próxima aula, mas eu vou fazer o possível para que seja. E aí eu vou deixar disponibilizada essa web aula amanhã para vocês, tá bom? Tranquilo, então. Ok. Beleza. Eu vou parar aqui a gravação, tá? E aí vocês podem